Foram 30 horas ao lado do corpo do marido. Uma cena que a dona Valdina, de 75 anos, não consegue esquecer, não. Ela e o companheiro sofreram um acidente na BR-365 em 2022. O carro caiu em uma ribanceira e o seu Milton da Silva Amorim, na época com 74 anos, morreu no local. A justiça entendeu que tudo aconteceu por causa de um buraco na pista e a família entrou com um processo contra o DENIT. A autarquia deveria pagar uma indenização de R$120 mil, mas o órgão recorreu da decisão. O Rafael Ribeiro esteve junto com essa família que há 2 anos luta por justiça. Eles que, como eu disse anteriormente, em um primeiro momento estavam preocupados de fato com a recuperação da dona Valdina, mas que agora entendem que é necessário lutar para que isso não aconteça com mais nenhuma família. Afinal de contas, não perderam só o pai, perderam toda uma referência dentro daquela casa. Uma casa que continua, claro, sendo um lar para essa família, né, Rafael? Mas você que esteve por lá, que conversou com essa família, que esteve ao lado deles, pôde perceber que falta uma parte, falta um pilar nessa casa. Esse senhor realmente continua e vai sempre fazer muita falta, tanto para a companheira quanto para a família inteira, né, meu amigo? Boa noite. Exatamente, Luciana. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Minas. De acordo com a dona Valdina, os fins de semana nunca mais foram os mesmos sem o seu Milton por causa desse acidente. Os filhos bastante tristes. Isso porque todo fim de semana, eles que moram ali na comunidade rural chamada Vila das Almas, se reuniam. Mas depois disso, tudo ficou cinza, tudo ficou mais difícil para eles superarem. Ainda mais quando eles entram na justiça, né, pedindo uma resposta, mais uma resposta do DENIT, do órgão federativo, e também pedindo uma indenização. Nesse primeiro momento, há uma resposta favorável, né, por um juiz dizendo que sim, eles terão, o DENIT terá que pagar uma indenização de R$120 mil. Mas ainda tem todo um processo, eles podem recorrer, estão recorrendo da decisão, mas a expectativa, de acordo com os advogados, é que seja causa ganha, já que tudo, o próprio laudo, Luciana, da Polícia Rodoviária Federal aponta que esse acidente foi causado por causa do buraco. E aí tem toda uma questão de estudos feitos pelos 2 advogados, pelo William Furtado e o Jameir Andrade, que são os 2 advogados que estão constituídos nessa ação. E aí a gente foi até João Pinheiro, percorremos aí mais de 150 quilômetros até as Almas, lá na comunidade, na casa dessa senhora. Nós andamos aí mais 60 quilômetros de João Pinheiro até esse local. Ela contou que estava no fim de semana na casa do filho, que mora em Varjão de Minas, 90 quilômetros do local ali aonde ela mora. E aí na volta aconteceu tudo isso. Vamos entender como foi a dinâmica desse acidente. Você acompanha agora na tela do Cidade Alerta Minas. Um trauma jamais esquecido. Dona Valdina perdeu a pessoa que mais amava. Embora, Milton, para nossa casa. Eu passava a mão assim nele, estava geladinho. Mas eu não imaginava que ele estava morto. Não imaginava. Dentro de um carro destruído na margem de uma rodovia movimentada e com o carro capotado, Dona Valdina estava sem nenhuma esperança de ser encontrada. Eu passava a mão assim para mim. Vai me ver se eu dava conta de sair daquele buraco. Como? Era só folha, capinha assim, me tampando. Não sei. Não sei por que aconteceu esse acidente. Meu marido tinha vindo do médico, que ele tinha marca-passo. Ele tinha vindo no médico naqueles dias. O médico falou: "Seu Milton, o senhor está ótimo, está com a saúde boa." Seu Milton realmente estava bem de saúde e feliz. Foi um buraco na pista que causou toda a tragédia. O casal de idosos tinha ido visitar um filho
que mora a cerca de 90 quilômetros em Varjão de Minas, uma região próxima aqui a esse local aonde mora a idosa. Comunidade das Almas, região de João Pinheiro, noroeste do estado. Voltando para casa, 6h30 da manhã, o idoso, infelizmente, não percebeu que havia um buraco na pista. Caiu nesse buraco. O veículo acabou saindo de pista e caindo em uma ribanceira, a cerca de 10 metros à margem da rodovia. 30 horas depois do acidente, uma pessoa que passava pela rodovia viu que havia um veículo caído e resolveu chamar o socorro. Esse foi para casa do meu irmão e ele tinha me ligado anterior que ele ia vir no dia cedo. Aí eu esperei no dia e nada. Foi até, mas eu fui trabalhar 2 horas e não tinha chegado. 2 horas da tarde, falei, e no último, no zap do meu pai, era mais ou menos 6h37. Chegou 2 horas nada, eu fiquei preocupado, né? Eu liguei pro meu irmão falou assim, aconteceu alguma coisa, nós temos que ir atrás. Aí eu liguei pro meu chefe liberou, não, você pode ir. Aí eu fui daqui para Varjão, aí nós ficamos a noite toda procurando. E procurou e nada. Aí no outro dia, até mais ou menos, foi até as 2 horas, a gente já estava no JK, estava todo desesperado, sabe? Não sabia o que a gente fazia, né? Um dos filhos conta que chegou a pedir ajuda à polícia e à imprensa para encontrar os pais. A mãe estava viva, porém o pai não resistiu. Foi um desespero, né? Porque a gente achava que os dois tinham ido, né? Aí, na hora que eu vi tirando ela lá do buraco, lá, né? Dentro, acho que até o pessoal lá do... Só por cima ele estava tirando ela. Assim, com ela eu fiquei mais confortável, mas se você vê seu pai morto lá no buraco lá, é uma sensação muito horrível. Até hoje, fica na minha cabeça até hoje a imagem lá dele lá dentro do carro. É uma cena que nunca vai esquecer. Nunca vai esquecer. O acidente foi no dia 21 de março de 2022, mas para a família parece que foi ontem. Sozinha, sem o marido, Dona Valdina mata a saudade com as fotos e vídeos de Milton. Ele era a alegria da casa. Ótimo marido, muito bom. Cuidava tudo para mim, ajudava, fazia comida, dava no prato. Ótimo pessoa, ótimo marido, muito. 2 anos após o acidente, o veículo totalmente amassado continua aqui na casa da família. Esse era o xodó do seu Milton, inclusive. Uma prova do acidente que tirou a vida dele. Inclusive, a família entrou na justiça em busca de uma resposta. O dano não foi só material, mas sim físico. Acabou abalando toda uma estrutura familiar. Eles pediram, em uma ação na justiça, uma indenização por dano moral e também material. Foram muitos debates na justiça até conseguir chegar a uma sentença. Diante dessa situação, desse acidente, a gente se reuniu com toda a família e apresentou os direitos que a família teria diante daquela situação. Então, entramos com a ação judicial na Justiça Federal do Tribunal Regional Federal da 6ª Região e argumentamos o fato da dor, do trauma que a senhora Valdina ficou de permanecer mais de 30 horas dentro do veículo, com mais de 10 metros de distância da rodovia, numa ribanceira, sem água, sem alimento, diante uma falha, uma negligência por parte da União, como também do DENIT, que teria o dever de fazer a conservação da pista. E somente por causa de um buraco em uma pista, ela ficou sem o seu marido, ficou com trauma, os filhos ficaram sem o pai, os netos ficaram sem o avô. Na defesa, o Departamento de Estradas e Rodagens disse que não tinha responsabilidade no acidente. Mesmo com esse flagrante de um caminhão no local, no exato momento do resgate. Funcionários do DENIT estariam ali para cobrir o buraco que causou toda a tragédia. O DENIT, na sua contestação, ele exaustivamente tentou se redimir da obrigação, tentou sair fora do seu dever, da sua obrigação. Mas a justiça está aí para ser feita como realmente está sendo feita. E nós temos a mais absoluta certeza que essa sentença de um juiz federal de 1º grau será mantida nas instâncias superiores. O DENIT ainda pode recorrer da decisão. Só que a família não quer dinheiro. Afinal, não há nada que pague a falta de um ente querido.
como o seu Milton. É saudade, muito. Casa, me lembra. Nos domingos mesmo, que é o dia que ele mais gostava de estar no domingo, que é o dia que você sente mais falta dele. Nó, domingo que para ele que era muito especial de domingo. Né? Fixa eu e ela aqui, aí, nossa, de domingo é uma dor que a gente sente, né? É uma família destruída, porque nunca mais volta a ser. Sempre vai faltar um pedaço e um pedaço fundamental. O pilar ali dessa casa acabou sendo vítima desse acidente. E imagine para essa mulher que viveu tanto tempo, tantos momentos, construiu toda uma história ao lado do marido, ter que conviver ao lado dele por 30 horas já sem vida. Me doeu, me arrepiou quando ela disse que encostou nele, ele estava geladinho, mas que ela não podia imaginar que ele já estava morto. Ainda mais diante de uma situação que você acaba de sair do médico, tá tudo bem, tá voltando para casa, feliz com a notícia, ele que era portador de marca-passo. E a família ainda com o carro guardado parece que é uma lembrança viva ali de tudo que aconteceu naquele dia. É um sofrimento, é uma tormenta que não passa. O processo continua em andamento, o DENIT recorreu da decisão e a gente vai aguardar os próximos capítulos dessa história. Capítulos esses que a gente reforça, não são por dinheiro. Principalmente porque se fosse por dinheiro, com certeza a vida dele vale mais do que 120 mil reais. Isso aí é esmola para a União. Isso aí não é uma indenização. Nem considero uma indenização justa para tudo isso que aconteceu. Mas é para que, de fato, os devidos culpados, ou pelo menos pessoas que colaboraram para a situação acontecer, sejam responsabilizadas. Para que entendam a gravidade, que toda ação ou ausência de ação tem uma consequência. E que essa consequência não é um pneu furado, não é uma roda torta, é uma vida perdida. Isso tem que doer no bolso das pessoas, porque infelizmente autarquias, governos e afins e grandes empresas e tudo só dói quando pega dinheiro. Eles precisam entender que eles não estão lidando com um asfalto, com pedra, com máquina. Eles estão lidando com segurança, com vidas que passam ali a todo momento. E, gente, pelo amor de Deus, qualquer criatura, não precisa ser formada em nada, não. Qualquer criatura que tem um pinguinho de massa encefálica, de massa cinzenta, que olha para isso aí sabe que vai dar problema. Que qualquer pessoa, principalmente ali fim da tarde à noite, que passar por um buraco como esse, vai bater a roda. E se é um motociclista? Carro ali com os dois. Gente, é óbvio, a tragédia anunciada. Como que me larga um negócio dessa forma? Aí depois não adianta vir fazer campanha de conscientização no trânsito, de não sei o quê, de monitoramento nas estradas, de cuidado. Ou vocês não estão fazendo a parte de vocês, que é a mais óbvia. É manter tudo da melhor maneira possível para se estabelecer uma segurança para que motoristas e motociclistas possam viajar em paz, seguros. Se tivesse tudo bem, a viagem ia ter sido encerrada tranquilamente. Mas pela caca feita por alguém, deixada dessa forma, ele morreu. E essa mulher carrega esse trauma. A família foi destruída. Então alguém vai ter que pagar por isso. 18 horas e 51 minutos, atenção, a Polícia Civil recuperou aqui em Uberlândia uma bicicleta de trilha e uma mesa térmica, tudo produtos de crime. A apreensão foi na Avenida Coronel Antônio Alves, no bairro Lagoinha, depois